Salve, galera do nono ano. Eu espero que vocês estejam bem, suas famílias também. Hoje a gente vai dar continuidade às explicações do módulo 6 e hoje eu vou falar de alguns conflitos da Guerra Fria, especificamente da Guerra da Coreia e da Guerra do Vietnã. Então, fiquem atentos. Bom, a gente sabe que por que a gente chama de Guerra Fria, né? Porque não houve um conflito direto, territorial entre a União Soviética e Estados Unidos. Um não invadiu o território do outro. Mas eles tiveram uma coparticipação, certo? Ou uma participação com apoio militar, soldados e tal, em outros conflitos, entre eles, esses dois que eu vou falar para vocês agora, certo? Então, a gente vai começar com a Guerra da Coreia, ela vai acontecer de 1950 a 1953. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão, que fazia parte do eixo, Itália, Japão, Alemanha, invadiu a Coreia. Após a derrota do eixo, então, as áreas que o Japão tinha dominado são desocupadas. Ocorre uma divisão da Coreia. A Coreia do Norte vai ter influência da União Soviética, a Coreia do Sul vai ter influência dos Estados Unidos. Assim, galera, tem governantes locais, só que há essa influência por trás dessas duas potências, certo? Então, o que acontece? Em 1949, acontecem algumas coisas que fazem, né, a galera da Coreia do Norte ficar com a antena ligada. Eu vou ter a União Soviética, ela faz testes com bombas nucleares, e em 1949 também a China se torna comunista. Então, a Coreia do Norte, analisando essa situação, eles tentam de transformar toda a Coreia em socialista. Então, certo, a Coreia do Norte vai invadir a Coreia do Sul. 3 anos de guerra violenta, destruiu as duas Coreias. Até hoje, galera, não houve uma assinatura de um tratado de paz. Só há um cessar-fogo. Por isso que tem até hoje um clima de tensão entre as Coreias, quando um ou outro resolve fazer teste de armas, assim, saca? Porque não há um acordo de paz assinado entre as duas Coreias, há só um cessar-fogo. Ou seja, vamos dar um tempo, então por isso que é tão tenso quando a gente escuta ali naquela região testes com armas. Bom, a Guerra do Vietnã ela vai ser o conflito mais longo e sangrento de toda a Guerra Fria. Durante a Segunda Guerra, como a gente sabe, o Japão também invadiu uma área que chama Indochina, que é a região da qual fazia parte o Vietnã, né? O Vietnã era antes colônia da França, então a gente tem que saber isso também, porque isso vai influenciar aí na hora do conflito. E a Primeira Guerra da Indochina, certo? Então a gente vai ter ali naquela região países que vão se formar como o Laos, o Camboja e o próprio Vietnã, certo? Bom, primeira coisa, nesse primeiro momento é organizada uma resistência ao imperialismo, sob a liderança de um carinha chamado Ho Chi Minh. O nome dessa resistência é Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, que vai ficar conhecido como Viet Minh, certo? Tem uma influência marxista e usa mais a guerrilha aquela rural, certo? O Viet Minh, então, tem um papel fundamental na ocupação do norte do país e na conquista da cidade de Hanoi. O Vietnã vai conseguir a sua independência em 1946, sob o nome de República Democrática do Vietnã. O Sul, ele foi ocupado momentaneamente pela Grã-Bretanha, né, Inglaterra, mas a França recupera essa parte do Vietnã, exigindo o seu domínio como condição para entrar na OTAN, certo? A região foi, então, dividida em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte dominado pelo Viet Minh, o Vietnã do Sul com domínio francês, tá? Assim permanece até 1954, quando a França é derrotada e acontece a Conferência de Genebra, que reconhece essa derrota francesa. A região, então, vai se dividir nesses países que eu falei para vocês: Laos, Camboja e Vietnã, dividido em dois. Vietnã do Norte socialista,
Vietnã no Sul capitalista. Notem que é uma semelhança com o que aconteceu lá nas Coreias, certo? A Segunda Guerra da Indochina ou a Guerra do Vietnã, que é essa que acontece no contexto da Guerra Fria, certo? Que vai acontecer de 1955 a 1975. Olhem bem. Anos. O Vietnã do Norte, então, ele anuncia um processo de reforma agrária, tá? Proprietários de terra e católicos começam a migrar, a mudar para o sul, certo? Criam-se os Vietcongs, que são vietnamitas do sul, que queriam se unir ao Vietnã do Norte. Esses Vietcongs, eles passam a formar a Frente Nacional e começam a ser perseguidos pelo governo capitalista do Sul, certo? A Conferência de Genebra, de 1954, ela previa eleições no Vietnã. As eleições não acontecem. Inicia-se, então, uma guerra norte contra o sul, nesse contexto de Guerra Fria. A intervenção das duas potências, União Soviética e Estados Unidos, os Estados Unidos, 2,5 milhões de soldados ao Vietnã do Sul, certo? Enquanto o Vietnã do Norte conta com 1 milhão. O maior apoio do Vietnã do Norte, ao contrário do que as pessoas pensam, não veio da União Soviética, tá, galera? Veio da China. O presidente do Vietnã do Sul, então, né, que é o Dinh Diem, ele passa a enfrentar protestos populares, ele passa a enfrentar protestos dentro do Vietnã do Sul, certo? As forças armadas, os militares, planejam um golpe para tirar ele do poder. Os Estados Unidos apoiam esse golpe e Diem é preso e executado em 1963, certo? Nesse mesmo ano, nos Estados Unidos, assume John Kennedy. John Kennedy assume e é assassinado, certo? O vice dele, que é o Lyndon Johnson, vai ficar no poder. Em 1964, um navio americano chamado USS Maddox foi cercado por navios que não sabe de quem que eles consideraram inimigos e torpedearam esses navios, certo? No Golfo de Tonkin. Isso fez com que se aprovasse nos Estados Unidos, no Congresso dos Estados Unidos, a Resolução Tonkin, que era a intervenção oficial dos Estados Unidos nessa guerra, sem a necessidade de declarar guerra, certo? Sem uma declaração formal de guerra, foi aprovado pelo Congresso a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, eles passam a ser criticados por torturar civis, o uso de napalm também, que é uma substância usada para incêndio, que é muito inflamável, eles queriam abrir um espaço, eles simplesmente jogavam assim, saber se tinha gente ou não, sabe? Então, eles incendiaram vários vilarejos assim. Em 1968, a gente vai ter a eleição de Richard Nixon e a invasão do Camboja pelos Estados Unidos. Vai aumentar muito a tensão sobre uma guerra nuclear, se vai acontecer ou não. Começam com muita força os protestos dos estudantes contra a guerra. Então, a gente vai ter estudantes e intelectuais pedindo stop para que pare a guerra. Aí a gente vai ter um movimento hippie muito participativo nisso. Os democratas dentro dos Estados Unidos também são contra a guerra. Então, em 1973, vem uma pressão internacional, certo, em cima do Congresso norte-americano. Eles fazem um acordo de paz, né, que são os acordos de paz de Paris. Nixon anuncia a retirada das tropas, o Sul enfraquece, a capital Saigon é capturada pelos socialistas do Norte e a gente tem até hoje, lá no Vietnã, a República Socialista do Vietnã. Certo? Galera, uma dica para vocês, procurem, se informem sobre o movimento hippie, porque eles têm uma participação muito grande aqui. No módulo de vocês, eu falo sobre isso, tá? Beijo e até a próxima.